Terça Nobre com Euri Benevento. É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. Corre pra cá, vem me abraçar. Não posso mais viver a vida sem te amar. Quero te olhar, vai amanhecer, vai entardecer. À noite vamos passear por aí. Salve, salve, minha galera ligada aqui no nosso podcast Terça Nobre. Toda terça trocando ideia com você. Eu sou o Euri Benevento e é sempre um prazer estar aqui batendo aquele papo, né? Diretamente dos estúdios Pode Vir. Seu podcast é aqui, então você que tem vontade de ter um podcast, @estúdio Pode Vir, segue lá. Você vai poder perguntar quanto que é, preço, horário, de dia, de tarde, de noite, final de semana, perto de metrô. Então tem várias coisas bacanas aqui ao seu favor. @estúdio Pode Vir, segue lá, tira suas dúvidas para você poder gravar seu podcast aqui também. Ao longo do programa eu explico melhor para vocês como que funciona para gravar o seu podcast aqui, beleza? E sempre agradecendo a galera que tá ligada comigo aqui, né? @Euri Benevento em todas as redes sociais. E você que também me segue lá, aumentou também o número de inscritos no canal. Muito obrigado a você que está ouvindo pelo Spotify. A gente tem também por imagem no YouTube. Então, youtube.com/EuriBenevento. Você consegue assistir o episódio diretamente nesse estúdio lindo aqui. E também aproveita, já se inscreve no canal, dá aquela forcinha, né, galera? E semana passada a gente teve o episódio número 13 da 7ª temporada, que foi o episódio Saudades da Adolescência, né? Que conversa um pouquinho sobre aquela situação que eu já falei aqui no programa outras vezes. Tive aqui outros episódios que eu falei sobre isso também, sobre a adolescência, e é sempre uma grande... É um grande momento de relembrar e de também, tipo, repensar algumas coisas, de falar assim, pô, mas será que eu tenho saudade porque foi bom, ou eu tenho saudade só porque é nostalgia pura, tal? Às vezes a gente tem saudade, mas não lembra com detalhes das coisas, né? Eu, graças a Deus, até aqui tenho uma memória boa, né? Não sei se vai ser sempre assim, mas eu lembro de muita coisa e, ao mesmo tempo que foi legal, teve uma fase boa e bacana da adolescência, mas também teve bastante perrengue, né? Mas é que nem eu falo aqui no programa, né? Que a saudade, ela faz a gente lembrar das coisas boas. Então, essa saudade da adolescência que me dá é de lembrar das coisas boas, e teve muitas outras coisas que eu não falei aqui, que eu lembrei depois que eu tava ouvindo o programa, né? Então, porque tem mania, né, tipo, eu gravo também, eu gosto de ouvir, pra ver se eu não falei muita besteira. E aí eu tava ouvindo e relembrando um monte de outras coisas também. Então sempre dá muita saudade e vem outras lembranças, né? Que nem tem, por exemplo, o canal 90, né? Com o Nós, que até o pessoal brinca, fala que eu pareço com ele. Ele sempre relembra muita coisa que às vezes a gente esquece, né? Tipo assim, ele traz uma memória e fala, caramba, como é que eu não lembrava disso? Mas tem muita coisa, então existem muitas camadas, né, das nossas lembranças. Então eu acho que o episódio da semana passada foi um pouquinho disso. Foi assim, coisas que eu sinto falta e que eu gostaria de ter trazido para essa época da vida de hoje, e não necessariamente material, né? Mas assim, emocional, né? Que nem eu falei no programa, que eu admiro aquela coragem do adolescente, né? Que o adolescente, em sua maioria, ele tem aquela coisa assim que ele pode vencer o mundo, né? Ele enfrenta o mundo, ele não tem medo de nada. É claro que tem adolescente que às vezes tem já os seus problemas também e não tem esse pensamento, mas eu lembro que em algum momento da minha adolescência eu também tive isso. Eu também tive essa coragem, eu achava que eu sabia tudo, eu achava que eu podia enfrentar o mundo e nada poderia me deter, né? Como esses desenhos dizem, mas em algum momento, alguma parte do caminho a gente perde um pouco isso, né? Essa essência também. Então, foi um programa um pouco de nostalgia também. Se você não assistiu, não ouviu, pesquisa lá como Euri Benevento, Terça Nobre, o episódio Saudade da Adolescência, episódio número 13 da 7ª temporada. Estamos caminhando aí, já estamos quase chegando em março, para completar 5 anos do Terça Nobre. Olha só que maravilha. Quando a gente completou 4 anos, foi a comemoração aqui no Estúdio Pode Vir, e acabou virando uma enorme parceria, uma coisa muito legal que
O Terça Nobre hoje é enraizado aqui também no estúdio. E não dá nem para imaginar, né, o Terça Nobre sem o estúdio Pode Vir. Então já virou uma coisa só. Então é uma honra muito grande, uma alegria fazer o programa aqui e caminhar para os 5 anos do Terça Nobre. E tem uma trend, né, que o pessoal chama agora na internet, que é o primeiro você começa, depois você melhora. Eu não entrei nessa trend, pelo menos nas minhas redes não, mas aqui no Terça Nobre eu vou ter que falar assim, porque se pegar os primeiros episódios do Terça Nobre em vídeo, em estrutura, e pegar agora, né, os atuais, então você vai ver que legal. Primeiro você começa, depois você melhora. Então eu comecei ali com um croma de lençol azul que eu tinha em casa, simplesinho, no quarto, na pandemia. E hoje eu tô aqui no estúdio Pode Vir, que é um estúdio profissional de podcast, que é um lugar muito legal, sou muito bem acolhido aqui, muito bem tratado. Então é muito gratificante, de verdade, assim, saber onde que o podcast chegou. Às vezes eu escuto assim alguém falando, mas por que você continua fazendo? Por que você tá falando disso que você fala? Você devia fazer coisa de humor. Porque eu fiz muito tempo, né, o brincanagem e tal, eu sempre fui zoeiro, sou um cara zoeiro nos bastidores também. E eu recebo algumas críticas de que eu não deveria fazer um programa nesse formato, e tal, mas eu gosto pra caramba e eu sei que tem pessoas que gostam. E eu falo dos Fiéis Escudeiros porque eu sei que são pessoas que realmente acompanham o Terça Nobre. Então, assim, eu não fiz outra coisa porque eu não quero no momento. Eu acho legal fazer o Terça Nobre assim. E às vezes eu acho que quando eu recebo esse tipo de crítica, às vezes parece que até é uma coisa meio incomodada, sabe? Você tá incomodada do jeito que o programa tá, porque, sabe, tinha gente que nem trocava ideia comigo, assim, sobre o podcast. Aí depois que viu que eu vim para um estúdio legal fazer o programa, mudou um pouco a visão, sabe? Dar uma visão mais profissional também. E assim, eu fazia em casa porque é onde eu podia fazer, não tinha outro jeito, não tinha como fazer em outro lugar. Não tinha estrutura também para fazer um podcast nesse formato legal assim. Então eu fazia o que estava na minha condição de fazer. Mas sempre foi com muito carinho, sempre foi muito buscando a questão de trazer um conteúdo legal. Então, assim, tem episódios que eu fiz que não eram a mesma estrutura, mas que o conteúdo é tão bom quanto e a galera gosta também. Então, acho que tudo faz parte da história. Então, são 5 anos aí do Terça Nobre. Então, no próximo episódio a gente já vai começar de novo aí uma linha de episódios especiais dos 5 anos do Terça Nobre. Então, obrigado para todo mundo que está até aqui comigo, né, desde o começo aí, para quem chegou depois, também para quem chegou no caminho. Sempre uma emoção muito legal participar e agregar novas pessoas ao Terça Nobre. E agora é hora da gente falar do episódio, do tema de hoje, né? Girando o botão aleatório do Terça Nobre, que estou com a minha voz quase que 100%, né? Não tá 100% ainda, dependendo da forçada de voz que dá aquela falhada ainda que eu fiz bem rouco semana passada. Mas eu acho que já dava para fazer o episódio parte 2, né? Das histórias das minhas músicas, porque ficou um assunto bem, bem legal. Eu recebi um feedback da hora da galera também que assistiu aquele episódio que eu cantei as minhas músicas aqui e contei a história de cada música. E aí me pediram parte 2 e eu também esqueci de algumas músicas. Não é nem que eu esqueci, aqui também não cabia todas, né, dentro de 1 hora de gravação do Terça Nobre. Também talvez ficasse muito longo, então eu tive que fazer uma divisão. Então hoje eu trouxe mais algumas músicas que talvez fossem consideradas os lados B, né? Se eu tivesse um disco, por exemplo, qual que é o lado B dos seus discos? Talvez fosse esse, porque são músicas que eu fiz e que talvez a galera que assiste Terça Nobre talvez nunca tenha escutado, ou se escutou poucas vezes, porque eu não toquei muitas vezes, né? Então hoje eu vou contar mais um pouquinho das histórias das minhas músicas, inclusive a primeira que eu comecei aqui que chama Por Aí, né? Que o refrão é corre pra cá, vem me abraçar, não posso mais viver a vida sem te amar. Daqui a pouquinho eu já vou cantar ela inteira, vou contar a história dela. Mas antes de eu contar a história dela, eu preciso contar a história daquela música que eu falei no finalzinho daquele episódio, né? Que foi o episódio número 11, né? Não, número 12 da 7ª temporada. Eu falei sobre ela, que é uma música que foi assim, era um trabalho de escola, de português, né? Da matéria de português, e a professora pediu, tem que escrever alguma coisa pra trazer aqui, tipo, um texto, uma redação e tal. Aí eu peguei, tinha essa música, que eu já tinha escrito ela, mas como eu sabia de cabeça, eu escrevi no caderno e falei pra professora, eu fiz uma música, professora. Ela achou que era mentira e falou, tá bom, então canta ela pra gente. Aí eu falei que tocava violão, tá bom, traz o violão amanhã e você canta ela aqui na sala.
Aí eu falei, beleza, porque eu fiquei com preguiça de fazer o trabalho que ela pediu, escrevi uma música que eu já tinha, e acabou virando um trabalho mesmo de escola, levei nota. Eu tenho esse caderno guardado até hoje lá com a música e com a nota da professora, que era a professora Juliana, né? De língua portuguesa, que era uma professora gente boa pra caramba na época da escola, assim, que eu até falei semana passada da adolescência também, então ela era uma professora nova pra caramba, assim, a gente olhava assim, até achava que ela era uma de nós, assim, porque ela era novona, assim, falava, como é que ela é professora e tal. Aí até ficava meio apaixonadinho pela professora, assim, porque ela era muito gente boa, bonita e tal. A gente ficava fazendo graça, falando as coisas pra ela, mas ela levava na brincadeira, assim, mas, né, sem maldade, só conversando mesmo. Mas é uma lembrança boa também da adolescência, né? E aí, essa música era Vou Sair Pra Vida, né? O nome dessa música. Essa música mesmo, eu cantei ela no show da banda Fênix, quando a gente teve a banda, né? Na adolescência também. Teve a banda em Roseira, a gente tocou no festival em Guaratinguetá, tocou também na festa de agosto, lá na Barra Velha. Então, essa foi uma das primeiras músicas que eu escrevi. Essa música eu escrevi, eu acho que ela foi depois daquela música que eu cantei semana passada, que era Eu Quero Ter Você Pra Mim. Aí depois dessa, eu escrevi essa daqui, que é. Eu já tinha meio que um pensamento assim também de querer ir embora, né? Porque eu morava no interior. E aí eu tinha aquele pensamento de que se eu fosse embora, de que se eu fosse para outro lugar, as coisas iam dar certo, iam melhorar, porque aquelas aqueles dilemas, aquelas sofrências que a gente tem na adolescência, né? Sofre porque gosta de alguém, a pessoa não te corresponde, aí você não vai muito bem na escola e não sei o quê. Então eu achava que se eu fosse embora, se eu fosse para outro lugar, as coisas iam dar certo. Então eu já tinha um pensamento meio que de fugir, de sair. Então foi por isso que eu escrevi essa música, né? E que o refrão, né? Fala um pouco sobre isso também. Então eu vou cantar um pedacinho dela aqui pra vocês, pra relembrar essa uma das primeiras que eu fiz também, quando eu tava aprendendo a tocar. Vou sair por aí, conhecer um jeito novo de viver. Vou sair pelo mundo, conhecer novos lugares, conhecer novas pessoas, fazer novos amigos, quem sabe até encontrar um novo amor. Vou sair pra vida e deixar a vida me levar. Vou sair pra vida e deixar a vida me levar. Eu sei que agora minha sorte vai mudar. Eu sei que muitas pedras vou caminho encontrarei, mas vou lutar, não vou desistir tão fácil. Vou sair pra vida e deixar a vida me levar. Vou sair pra vida e deixar a vida me levar. Eu sei que agora a minha sorte vai mudar. Então essa foi uma das primeiras. Ah, bati o violão aqui. Essa foi uma das primeiras que eu fiz também. E tem uma base, assim, lembrando um pouco CPM 22, tipo, Dias Atrás, aquela do Skank, Vou Deixar também. Então, eu ouvia muito rádio, né? Eu ouvia muito essas músicas. Então, meio que tinha essa influência também e ficava nesse negócio de querer, que eu falei, de querer ir embora, conhecer outras pessoas, outros amigos. Tipo, eu tava puto com tudo, assim, queria ir embora. Então, essa foi uma das primeiras que eu fiz, né? E aí, pula um pouco, né, na linha do tempo, né? Porque isso aí eu tava na adolescência ali. E aí depois eu vim morar em São Paulo, que nem eu falei, quando eu tava com 17 para 18 anos. Voltei a morar em São Paulo, né? Porque quando eu era criança eu morava aqui também. E aí com 17 para 18 anos eu vim pra cá. E aí foi quando eu fiz aquelas músicas que eu cantei na semana passada, que eu conheci uma namorada aqui, e aí fiz uma música pra ela. E nessa época também, né, um pouquinho depois disso,
Ainda tinha muito aquele negócio de ir na Lan House. Então, eu ia muito na Lan House, né? Aí teve uma época que eu não tava namorando ninguém, tava solteiro. E eu ia muito numa Lan House. Eu trabalhava, né, no mercado, eu era promotor de vendas de uma editora e eu ficava indo em vários mercados, assim. Aí eu ia no mercado lá na Zona Leste, no Itaim Paulista, e tinha lá uma Lan House. Então eu trabalhava, saía, terminava o meu trabalho e dava uma passadinha na Lan House também. Ficava ali uma horinha, às vezes uma hora e meia na Lan House, trocando ideia no MSN, conversando com a galera assim, aproveitando o tempo ali. E eu lembro que eu conheci uma moça naquela época que trabalhava lá também, e eu achava ela muito bonita, assim. Às vezes eu ficava indo na Lan House só pra poder ver ela. Então, tipo, às vezes eu nem queria ir na Lan House, nada, só ia lá pra poder ficar perto dela, trocar ideia, puxar assunto e tal. E eu achava ela muito bonita, assim, morena, tinha um naipe meio de Índia. Parece que eu falo, nossa, a menina parece uma Índia, não sei, uma beleza diferente. E aí eu falei, eu acho que eu vou tentar fazer uma música pra ela. Aí eu ficava pensando, assim, numa música, e eu sempre tive esse negócio de praia, sempre quis escrever alguma coisa que tivesse com praia, música que falasse sobre a praia. E também tinha uma moça que trabalhava comigo, e a gente sempre dizia assim, falava, pô, meu, a gente trabalhava na rua, né? Então a gente era promotor de vendas, cada dia tava num lugar, então a gente tava muito mais na rua do que na empresa, né? Então a gente falava, meu, a gente pegar um dia, sair do trampo, assim, no meio do dia, assim, e ir pra praia, vamos fazer isso um dia, a gente pegar, de vez a gente ir pra loja fazer um trampo, a gente passar na praia, e passar o dia na praia e voltar. E eu falava muito isso com essa amiga que trabalhava comigo, então, tipo assim, juntou um pouco essas histórias, deu parar tudo e ir correndo pra praia, de uma moça que eu achava bonita e tava, tipo, me apaixonando por ela, sei lá. E aí eu falei, eu vou tentar escrever uma música contando um pouco dessas histórias. Então eu juntei um pouco. Assim, eu não lembro totalmente da letra dela. Vocês podem até ver que eu trouxe alguns papéis aqui de anotações. Porque essas são músicas que eu escrevi, cantei na época e depois eu não fiquei cantando sempre. Então eu não lembro de cabeça. Lógico, se eu treinar eu vou lembrar. Se eu fuçar nos meus cadernos eu vou achar a letra inteira. Mas hoje eu trouxe só alguns trechos, né? Então essa daqui chama Morena Linda Índia, que era baseada nessa história que eu contei agora pra vocês. Morena Linda Índia, o seu cabelo ao vento me faz por um momento acreditar que a felicidade existe mora ao lado. Fico desanimado por não ter coragem de chegar no meio de um dia de serviço. Eu corro para a praia, todo mundo me ligando, mas é que eu tô chorando com saudade de você. Morena linda Índia, na beira da praia eu vou ficar até o dia em que você vier me buscar. E o meu maior sonho nessa vida é ver você chegando, correndo e me abraçando na beira da praia, pra gente se amar. Morena linda Índia, o seu cabelo ao vento me faz por um momento acreditar que a felicidade existe no meu lado. Fico desanimado por não ter coragem de chegar. Morena linda Índia, o seu cabelo ao vento. Então é isso, essa música aqui contando essa história que nem eu falei, né? Aquele dia de serviço, assim, no meio do trampo, correr pra praia, assim. E lógico, eu não cantei ela inteira, eu também já pulei pro final, mas é baseado nessa história, assim, então lembrando. E essa música eu cantei também, eu lembro que eu tinha vindo morar em São Paulo, né? Mesmo assim, eu tentei continuar com a banda, então o pessoal da banda morava em Roseira, então eu ia pra lá nos finais de semana e a gente ensaiava. Tocamos em algumas festas também, mesmo eu morando aqui, então no show da banda eu cheguei a levar essa música pra galera, o pessoal aprendeu e a gente cantou essa música no show também. Então foi uma coisa bem legal, assim. E continuando, né?
nessa linha do tempo, né? Que então eu fiz aquela música, eu queria sair pra vida, depois essa do Morena Linda Índia. E tem uma também que eu fiz, que essa foi um pouquinho depois também, porque eu acabei voltando, né, a morar em Roseira, depois de um tempo que eu morei aqui em São Paulo. E eu reencontrei, né, aquela moça que eu contei aqui a história na semana passada, que eu fui apaixonado por ela. E né, a gente teve um breve romance, assim, na adolescência, e depois a gente terminou, tal, a gente continuou amigo e tal. Só que anos depois, né, infelizmente ela desapareceu e depois quando ela foi encontrada, ela foi encontrada sem vida. Eu contei a história já aqui no podcast, né, também não vale a pena ficar relembrando porque é uma história triste, mas eu fiz essa música pra ela também, mas assim, a gente já não tava mais junto fazia muito tempo, mas eu ainda tinha um sentimento, né, eu lembrava, tinha saudade, né, e essa música é um pouquinho mais triste também. Mas essa eu fiz também um pouquinho depois, né, do Morena Linda Índia. Eu tava numa época um pouco mais triste também. E aí eu escrevi. Essa aqui também eu cantei poucas vezes, né? Mas é uma música que me emociona um pouco, mas como eu tô contando um pouquinho as histórias das minhas músicas, então eu achei que seria interessante também trazer ela aqui. Essa daqui também teve uma coisa, porque foi assim, na época que ela deu, a gente fez um monte de coisa para ajudar, né, a encontrá-la, né? A gente fez os cartazes, eu e vários amigos também. E a gente foi espalhar os cartazes, a gente falava na internet com a galera. Naquela época era Orkut e Face, né? Então a gente colocou lá no Orkut o e-mail e tal. Aí na época veio o pessoal da produção da Sônia Abrão, né? Do programa da Sônia Abrão, que era na Rede TV, que ainda é, né? Na Rede TV, e aí tinha uma parte lá que eles ajudavam a procurar pessoas desaparecidas também. Então a gente conversou com o pessoal da produção, que eles vieram falar com a gente e tal. Aí eu até vim aqui, participei do programa e tal. E aí, nesse programa, teve um momento que a gente podia fazer um apelo, né, pra ela voltar, né, que ela estivesse assistindo o programa. Então, aí, durante o programa, eu falei um pedacinho dessa música, né, que ela podia voltar pra casa, que ela tinha um ombro pra chorar e um colo pra deitar. Então foi esse pedacinho que eu falei era o trecho de uma música que eu já tinha feito pra ela, até por isso que eu falei isso também. Infelizmente, né, não foi um final feliz essa história, mas tem aí essa música que ficou guardada na memória também. Canto ela pouquíssimas vezes, canto mais em casa mesmo assim. Então eu vou cantar um pouquinho pra vocês aqui, tá? Você partiu, o tempo passou, mas o amor que eu sinto só aumentou. Sua voz tão quieta, sua cara de assustada. Não tenha medo, eu tô aqui do seu lado pra te proteger de todos os males dessa vida. Fica comigo pra sempre. Quando sofrer, fique sabendo que tem um ombro pra chorar, tem um colo pra deitar. Então essa é mais ou menos a letra da música, né? Não cantei ela inteira aqui, como eu falei, mas e falam, né, um pouco sobre isso também, de um amor que fica, né, que a gente lembra, e, dessa maneira um pouco mais triste, né? Então essa é uma música que é mais difícil eu cantar mesmo, né? Então eu trouxe mais pra lembrar um pouco da história também, né? E, então, ao longo do tempo foram acontecendo várias coisas, né? E até trouxe aqui umas letras também, e essa música que eu fiz, que foi no começo do programa, eu entrei cantando ela, que chama Por Aí. Essa é uma história muito louca também, porque foi assim, teve uma época que tava esse negócio de carona, né? Quando você pegava carona pra viajar, né? Que agora tem várias coisas, tem o Buzzer, tem o BlaBlaCar, lógico, tem os tradicionais da rodoviária mesmo, que você vai lá, pega o ônibus e tal. Só que depois teve uma época, tipo, o pessoal fazia carona, né? Então, que nem, por exemplo, quando eu morava lá em Araraquara, aí tinha um pessoal que estudava na Unesp e ia pra tudo que era lugar, porque o pessoal era de outras cidades e ia lá pra estudar.
Então tinha gente pra São Paulo, pra outras cidades, e aí eu entrei num grupo de caronas do Facebook. Então tinha carona de Araraquara pra São Paulo, Araraquara pra não sei aonde. E depois eu já tava morando em São Paulo de novo, e eu ainda tava nesse grupo. Aí um dia eu tentei pegar uma carona pra ir lá pra casa da minha mãe no interior, né? Então tinha uma carona de São Paulo pra Guaratinguetá. E aí eu conversei lá, tinha um cara que tava dando carona lá, beleza. Aí combinamos o preço, tudo certinho, combinamos o lugar que ia pegar, perto da rodoviária e tal, beleza, entrei. Aí quando eu entrei no carro, entrou também mais uma moça, que era amiga do cara que tava dirigindo, mas que também ia todo mundo pro mesmo lugar. E aí, tipo assim, no meio da conversa, né, a gente tava indo pro interior, e aí começamos a conversar e falar de pessoas, onde que mora, é primo de quem, parente de quem, filho de quem, né? Como o pessoal do interior tem muito isso, você é filho de quem, você é neto de quem, aí vai conversando. E aí a gente começou a encontrar vários amigos em comuns, entendeu? Tipo, eu estudei com tal pessoa que mora lá em céu, eu também conheço tal. E a gente começou a conversar. E essa moça que tava lá também, aí ela foi atrás lá, foi atrás né, no banco de trás comigo. E ela era toda doidona, assim, ela tinha brigado com o namorado dela, sei lá, e meio que ela saiu meio brigada, tipo, ela brigou com o namorado e pegou carona com esse amigo e tava indo sem avisar, tipo, me deu um perdido no cara. E aí a gente tava no carro trocando ideia e tal, aí teve uma hora que ela deitou no meu ombro assim, começou a conversar comigo, mas tipo assim, a gente não se conhecia, a gente nunca tinha se visto. E a gente começou a trocar várias ideias e falar de várias coisas, e ela falando da vida dela, e eu só ouvindo ali, aí eu tentei falar alguma coisa sobre a minha vida também. E aí, tipo assim, sabe, rolou uma sintonia muito legal. E só que assim, a gente não trocou contato nem nada, porque ela namorava e, tipo, também ela era meio low profile, assim, então ela não tinha rede social, sabe? Não uso. Ou então ela até tinha um Facebook antiguíssimo lá, com foto de 1000 anos atrás, mas ela não mexia direito. Então, assim, ela não deu muita brecha, assim, pra passar contato, tipo WhatsApp da vida, né? Então, assim, a gente dali nunca mais a gente se viu, nunca mais conversamos, e eu até procurei ela nas redes sociais depois, mas aí era tudo privado, tudo fechado, não dava pra ver nada, não dava pra trocar ideia. E aí ficou só nisso, assim, tipo assim, foi uma noite assim que a gente tava na estrada, conversando, trocando ideia, não aconteceu nada. Mas sabe quando tem aquele climinha gostoso assim de romance no ar, sei lá, uma possível paixão, uma possível, sei lá, conhecer alguém, né? Tipo, um negócio diferente, assim, uma possível conquista, sei lá. E aí eu pensei, falei, pô, dá pra escrever uma música pensando nisso, né? E aí eu lembro que eu contei essa história pro meu irmão Edilson, né? Que ele até participou comigo aqui do episódio de comemoração de 4 anos do Terça Nobre, que ele também toca violão e tal. E aí quando eu contei a história pra ele, aí tempos depois eu cantei a música. E quando eu cantei a música, ele falou, mano, é aquela história lá. Ele lembrou também. Então, foi uma história da hora, assim. E essa é uma das músicas que eu até, semana passada não, programa anterior que eu fiz das músicas, eu tava tão em êxtase, assim, lembrando tanta coisa, que eu acabei esquecendo dessa. E hoje, quando eu tava fazendo a lista, eu falei, caramba, como é que eu não cantei? E essa também é uma das minhas favoritas, porque, claro, né, tipo, a música que eu escrevi, eu sempre vou gostar de todas, né, mas é que tem umas que você toca que parece que cai no gosto da galera, a galera curte mais. Então essa também é uma das minhas favoritas, umas que eu mais canto, assim, ultimamente, que chama Por Aí, tem no meu YouTube também e tal, já fiz ela em outras lives. Então, essa é uma das que eu gosto bastante, eu vou cantar pra vocês agora. Quando eu te vi parada ali, nunca imaginei que fosse olhar pra mim, vida assim, toda sorridente, eu já nem sei quem sou, eu nunca sei se está sendo simpática ou se me quer, mas eu pensei bem que você podia ser minha mulher. Corre pra cá, vem me abraçar, não posso mais viver a vida sem te amar. Quero te olhar do amanhecer, vai tardecer, na noite vamos passear por aí. Quando eu ouvi tua voz, não pude mais me controlar, de
sobressair. Meu Deus resolveu caprichar, falando comigo, deitou no meu ombro, fiquei até zonzo. Queria ter falado tanta coisa ali, mas você partiu, você sumiu e nunca mais te encontrei. Meu Deus, como eu me apaixonei. Corre pra cá, vem me abraçar, não posso mais viver a vida sem te amar. Quero te olhar do amanhecer, vai tardecer. À noite vamos passear por aí. Então essa aqui, cara, foi uma história muito louca, assim, coisa de filme mesmo. E eu fiquei procurando depois e não achei. Sei lá, né? Talvez eu não era pra ser mesmo, era só aquela vez que a gente teve aquele momento ali, né? Então foi muito louco mesmo. E nessa linha, né? Depois disso, depois dessa música, na época da pandemia, um pouquinho antes, né, da pandemia, eu comecei a fazer faculdade de jornalismo, né? A Canção Nova, na época. Eu até fiquei muito feliz na época, porque foi assim. Eu fazia muito tempo que eu não fazia vestibular nem nada, e aí o meu padrasto, na época ele tava vivo ainda, e ele tava bem doentinho, mas ele ainda falou assim, pô, faz o vestibular na faculdade de Canção Nova, pô, acho que você ia passar, né? Tal, e me deu esse incentivo. Aí minha mãe também falou, pô, faz, é legal, faz sim, tal, a gente te apoia e tal. E eu tava meio desanimado aqui em São Paulo, querendo ir embora já, tava uma situação meio complicada, eu tinha pedido demissão do trabalho, não tava conseguindo arrumar outro emprego, então eu falei, ah, beleza, eu vou fazer o vestibular, se eu passar, eu volto. E aí eu fiz o vestibular e eu fiquei feliz porque foi assim, era se as 50 primeiras pessoas que passassem, né, os 50 primeiras posições iam ganhar a bolsa, e eu fiquei em 22º. Para mim foi uma conquista grande, porque fazia muito tempo que eu não fazia nenhum vestibular, eu também estava um tempão sem estudar. Então eu me preparei ali, estudei, não por muito tempo, né? Porque eu não tinha muito esse hábito. Mas aí eu fiquei feliz, porque eu falei, caramba, então quer dizer que eu sirvo para alguma coisa ainda, eu sou útil. Então eu passei na faculdade e foi uma alegria muito grande. E começou, só que logo no começo da faculdade, e a gente começou as aulas em fevereiro, aí tipo, um mês e pouquinho de faculdade foi quando entrou a pandemia, né? E a notícia veio até bem no dia do meu aniversário, né? Que foi no dia 13 de março que chegou a notícia de que as escolas iam fechar por causa da pandemia e tal. Só que nesse pouco tempo de aula, assim, eu conheci algumas pessoas, né? E teve uma moça que eu conheci na faculdade, assim, que a gente teve uma amizade muito legal, né? E não só amizade também, mas assim, quando a gente começava a conversar, eu tinha, assim, um carinho a mais. Eu falava, pô, caramba, essa menina é legal. Só que mais nova, e eu ficava pensando assim, acho que ela não vai querer ficar comigo, que eu quero que ela, não sei o quê. E eu comecei a trocar ideia. Só que aí, quando a gente parou as aulas presenciais, né? Aí era só tudo online e tal. E a gente falava pra caramba pelo WhatsApp. E a gente falava da lua, né? Nossa, viu como é que a lua tá bonita hoje? Aí puxava assunto. Aí um dia eu me declarei lá no WhatsApp. Falei, ah, vai, vou falar pra ela que eu gosto dela, não sei o que. Aí eu mandei a declaração e tal. Só que ela já tinha outra pessoa também, aí ela não conseguiu corresponder naquele momento. Mas como a gente falava muito, né, sobre lua, sobre o céu, ela é uma pessoa também que veio de Minas. Então, ela tinha um carinho muito grande, tem um carinho muito grande pelo interior e tal. E aí eu também, né, apesar de ter nascido em São Paulo, mas fui criado no interior, então tem um carinho muito grande. E a gente falava muito sobre isso, sobre a atmosfera do interior, o céu, o jeito que é, tudo é muito diferente, né? Então, aí eu falei, vou escrever uma música sobre isso. Então eu falei sobre, como a gente sempre falava da lua, das estrelas e tal. E aí eu quis falar sobre o céu de Minas, né? Que ela veio de Minas, então era meio que uma homenagem para ela também. Então por isso que essa música chama Céu de Minas. Uma estrela brilhou lá no céu de Minas. Eu pedi ao Pai do céu pra você ser minha. A lua brilha quando você sorri. É muito chato se você não está aqui. É
fala mansa, me acalma toda vez. Eu gosto de te olhar, eu gosto do que tem pra me falar. Hoje eu resolvi sair, fui andando por aí, mas quando olhei pro céu, fiquei feliz pois eu te vi. Olha aquela praia lá, ela tá esperando pros seus pés beijar. Quem é essa mina que brilha como o céu de Minas? Se alguém me perguntar, eu vou falar, é a estrela que eu mais já vi brilhar. Quem tem chance de chegar pertinho vai poder sentir o seu carinho. Quem tem chance de chegar pertinho vai poder sentir o seu carinho. Uma estrela brilhou lá no céu de Minas. Eu pedi ao Pai do Céu pra você ser minha. Então você vê que o finalzinho dela tem essa coisa, né? Quem tem chance de chegar pertinho vai poder sentir o seu carinho. Então é aquela coisa meio sotaque mineiro também, né? Então é uma lembrança muito boa, né? Apesar de toda essa doideira que foi a pandemia, algumas coisas foram legais, né? A pandemia surgiu Terça Nobre, surgiu essa música também. Então foi uma música que eu tenho um carinho muito grande também. Foi um momento legal da minha vida. A próxima música, ela tem uma lembrança legal também, que essa música eu fiz bem recente também, foi no ano passado, né, 2024. Eu tava conversando com uma pessoa também, e a gente conheceu na época da adolescência, né, então a gente lembrou muita coisa, né, coisas que ela viveu, coisa que eu vivi, e a gente se identificava em muitas coisas, a gente faz aniversário perto, e a gente teve uma paixãozinha também na adolescência, né? Só que a gente também não conseguiu ficar junto, assim. Ela gostava de mim e eu não gostava tanto dela na época. E depois, quando eu quis ficar com ela, que eu gostei dela, ela já tava com outra pessoa e a gente não namorou, não fez nada. Tipo assim, a gente conversou muito, mas a gente quase não ficou, né? Assim. Mas, né, nos últimos tempos, assim, a gente conversava muito e ficava relembrando, né, da época da adolescência. E em alguns momentos eu me sentia culpado, né? Me senti culpado pelo fato de talvez algumas atitudes que eu deveria ter tido na época e não tive, alguma coisa que eu deveria ter falado e não falei. E aí eu acabei puxando essa culpa pra mim, né? E aí, de tanto que a gente estava conversando, né? Eu falei, pô, acho que cabe uma música, até porque também a gente sempre falou muito de música, ela sempre gostou das minhas músicas. E eu nunca tinha feito uma música pra ela, né? Então eu falei, vou tentar fazer essa música, mas assim, acabou saindo uma coisa meio de culpa também, né? mas que também traz um pouco da lembrança, até porque na semana passada também falei da adolescência, então uma parte da minha adolescência eu vivi muito isso também. Então essa música, ela traz um pouco dessa nostalgia da adolescência, né? E o nome dessa música é Tudo Diferente. E mais uma vez o ritmo é praticamente o mesmo, né? Então, mas que muda é a letra, né? Vamos lá. Então, Tudo Diferente. Quero te pedir perdão, porque eu te deixei aí, naquele tempo adolescente, que eu te prometi fugir, mas eu fui e não pude te levar. Ah, meu amor, se o tempo pudesse voltar, mas hoje tá tudo tão diferente. Você aí, eu aqui, querendo voar, querendo se libertar. Será que um dia vamos poder viver aquilo tudo que a gente sonhou? Será que um dia eu vou te apresentar
sei que a vida vai mostrar, mas prometo te esperar. Ó, meu coração tá aqui, tudo pra você amar. Ó, meu coração tá aqui, se quiser pode levar. Ó, meu coração tá aqui, cê sabe que ele é todo teu. Ó, meu coração tá aqui, pode levar, pois ele sempre te pertence. Então esse é um trecho dessa música, né? Chama Tudo Diferente. E no final fala um pouco isso, né? Sobre essa questão, assim, de a gente poderia ter vivido um amor diferente, poderia ter sido diferente do que aconteceu, mas não aconteceu, né? Então, que nem eu falei, na minha adolescência eu tinha muitos negócios de ir embora, de fugir. Então eu lembrei um pouco disso também, sabe? Então foi meio que um pedido de desculpas mesmo por não ter tido algumas atitudes, né? E no final ainda fala, né? Meu coração tá aqui, se quiser pode levar. Mas ele sempre te pertenceu, independente de qualquer coisa, ele sempre te pertenceu. Então, é uma música que traz um pouco dessa parte também da adolescência, né? Tem uma também que eu fiz, e foi um relacionamento difícil que eu tive, né? Mas essa música foi no começo desse relacionamento, que na verdade nem era um relacionamento ainda, né? Era uma pessoa que trabalhava comigo. Um dia eu tava passando assim num departamento lá, e aí eu vi o chefe esculachando, falando um monte pra ela. E aí ela tava chorando pra caramba depois que o chefe falou os negócios. Eu sentei lá do lado dela e falei, pô, o que aconteceu, né? Tô chorando. E, o chefe falou um monte pra mim, não sei o que. Eu falei, não fica assim não, tá? Comecei a conversar. E aí a gente começou a falar um monte de coisa, assim, aí surgiu o assunto de violão, que eu tocava violão. E eu falei assim, aí ela perguntou se eu tocava, as músicas que eu fazia. Aí eu falei, vou fazer uma música pra você. Tipo, pra te alegrar. E aí eu cheguei em casa, falei, não, eu preciso fazer uma música. Só que a gente não tinha nada, assim, a gente era só amigo mesmo de trabalho. Aí, né, depois acabou virando um relacionamento, assim, mas no começo não era só amizade mesmo. Mas eu quis fazer uma música pra ela, né? Tipo, que eu prometi uma música, aí eu fiz a música, cheguei em casa, né, peguei o violão, gravei e mandei um WhatsApp pra ela. Hoje em dia a gente nem se fala mais, nem se vê mais, pra cada lado e bem distante. Então ficou só a lembrança. É uma música também que eu não sou muito de cantar ela. Como eu falei, esse talvez seja o lado B das músicas, né? Mas como eu fiz, então eu acho que vale a pena também cantar um pouquinho aqui no programa. Pia, teu sorriso contagia, o seu coração me traz luz na escuridão, mas quando você vai sem me dar tchau, eu fico triste, perdido sem morar, mas quando você volta, tudo em sua volta fica lindo. Pia, não se vá. Pia, não olhe pra trás. Não me deixe mais. Te quero sempre perto, mais perto, mais perto, do jeito que não pode imaginar. Te quero sempre perto, mais perto, mais perto, do jeito que você vai se amarrar. Pia, teu sorriso contagia, o seu coração me traz luz na escuridão, mas quando você volta, tudo
ou menos isso, né? Então foi um começo aí de história, foi conturbado pra caramba, mas ficou aí essa lembrança, né? E essa daqui é acho que é a última música que eu fiz, na verdade. É a mais recente, não a última, que eu espero fazer mais, mas essa daqui foi uma homenagem também que eu fiz pro meu primo, né? Vanderlei, que já não tá mais entre nós, ele faleceu faz tempo, né? Mas é que assim, a diferença de idade era muito grande, então eu era criança, ele já era adulto, então eu chamava ele de tio. Tio Vanderlei, tio Vanderlei. Na verdade, ele não era meu tio, ele era meu primo. O pessoal até fala, não é seu tio, vai ser meu. Ele pedia pra gente chamar ele de tio, então eu tinha ele como um tio. Os outros me perguntavam, é seu tio? É meu tio. Então, assim, infelizmente ele se tornou alcoólatra, né? Então ele chegou num ponto que ele não conseguia mais parar. Mas ele era um boêmio, ele era um cara que curtia a vida, mulherengo pra caramba, chavecava a mulherada, gostava de dançar, ia no forró, gostava de um samba, de um pagode. No aniversário dele, uma vez ele contratou um grupo de pagode pra cantar. Ele morava aqui em São Paulo, ele contratou o grupo daqui de São Paulo, levou pra tocar lá em Roseira, uma festa. Então ele sempre foi muito, né, curtia a vida. Então eu olhava pra ele assim e falava, nossa, que da hora. Ele chegava, ele alugava carro, ele chegava lá com uns puta carrão, assim. E, tipo, ele passava uma imagem de quem curtia muito a vida, né? Teve seus problemas também, e aí, infelizmente, né, ele começou a beber muito e se tornou alcoólatra e morreu muito novo, né? Morreu novo pra caramba, se eu não me engano, acho que ele tinha 37 anos quando ele faleceu. Eu acho que é isso, não tô enganado, mas e eu era molequinho, né? Então eu olhava pra ele assim, eu achava muito louco algumas coisas, né? Depois, quando a gente vai crescendo, a gente vai entendendo também. Mas ele tinha, assim, uma época que ele viveu, curtiu bastante a vida, né? Porque a galera fala esse negócio de sair, de curtir a vida, e ele fazia isso. Ele curtia pra caramba. Tem um monte de gente que, quando vai lembrar dele, lembra, né? Das brincadeiras dele, que ele contava muita piada, e sempre as mesmas piadas, uma figuraça, assim. E aí, um dia me bateu muita saudade dele, assim. Eu lembro que ele contava umas histórias também, sempre, né, umas histórias que aconteciam no trabalho dele também, e marcaram, né, essas histórias. E um dia eu tava em casa e falei, pô, uma saudade do tio Vanderlei, né, meu? Sei lá, vou fazer uma música pra ele. Eu sempre cantava um pedacinho dessa música, mas eu nunca tinha colocado nota nela e nunca tinha ido até o final. Só cantava o comecinho, assim, dessa música que eu tinha pensado em fazer pra ele, mas eu não tinha terminado. Eu tentei e falei, não, hoje eu vou terminar essa música. Então, se eu não me engano, foi no ano passado também que eu escrevi e fiz essa homenagem pra ele. A porta estava tão presa aos teus pés quando ele chegou. Por isso que ninguém tirou, por isso que ninguém zombou da sua embriaguez. Chegando outrora na rua em que morou, de longe ele avistou aquele outro alguém que um dia já foi o seu bem, mas hoje não é mais ninguém. Por isso ele desanimou e ninguém entendeu o que aconteceu. Ele não era assim, tentou se declarar, até uma carta escreveu, mas ela não se convenceu. Rasgou na sua frente e até falou em nunca mais. E o velho boêmio de coração doce, ali que se perdeu e ninguém entendeu. No dia em que partiu, até se perguntou pra onde é que eu vou, mas ninguém respondeu. Assim aconteceu,
tinha ninguém lá pra ver. E o seu espetáculo não vai mais acontecer. Então, essa é a música, né? Eu fiz homenagem pro meu tio. E o final é triste porque é o que aconteceu com ele, né? Infelizmente ele se tornou alcoólatra e teve cirrose. Quando ele morreu, ele estava sozinho. Ele morreu sozinho. Então, naquele dia todo mundo saiu viajar, foi cada um para um lado. Como ele não estava muito bem, ele ficou em casa. E aí, felizmente, não tinha ninguém lá para ver. Então, quando ele morreu sozinho, estava sozinho. E essa história, né, de que ele se declarou, também ele acabou se apaixonando também por uma moça lá da cidade, que era até meio parente também. Sabe aqueles primos de sei lá que grau? Primo de sétimo grau, sei lá. E aí era uma prima que ele conheceu lá também na cidade. E aí ele se declarou pra ela, só que ela gostava e ela ainda esculachou, rasgou a carta na frente dele. Assim, não sei se foi só isso, né? Teve outros problemas também, mas acho que isso foi uma coisa que entristeceu muito ele, sabe? Acho que isso também piorou um pouco a situação também, né? Essa tristeza de você não ter um amor correspondido, né? Então, por isso eu quis falar sobre isso na música. E no final que eu falo, né, que o espetáculo não vai mais acontecer, porque ele era assim, quando ele brincava, ele sempre zoava, do nada ele gritava, espetáculo, zoava assim. Então a gente ficava enchendo o saco, eu falo, né, tio, fala espetáculo. Aí ele gritava espetáculo, aí a gente ficava gritando espetáculo também. Então tudo que acontecia ele falava espetáculo. E aí por isso que eu falei espetáculo no final da música. Mas foi um boêmio mesmo. Realmente ele curtiu muito a vida, teve umas coisas legais que ele viveu também, pôde fazer também para as pessoas. Felizmente foi uma morte triste. Mas aí eu quis fazer essa homenagem para ele, né? E né, foi muitos anos depois, né, que ele faleceu. Então nem pude, quando ele era vivo ainda, estava aprendendo ainda a tocar violão, talvez nem soubesse tocar violão ainda. Não foi nessa vida, né, que que eu consegui essa música. Mas fica aí uma lembrança, uma saudade, né, porque quem conheceu sabe, né, da figuraça que ele era também. Então, hoje foi um pouquinho diferente, né? Porque eu fiz os lados B, né, das músicas, algumas músicas que eu não cantei tantas vezes, essas mais recentes também, e me deu uma saudade muito grande, né, do meu tio Anderley, lembrando aqui, que eu tava contando pro Anderson nos bastidores também, o jeito que ele era figuraça, ficava contando piada, chegava pra quem ele não conhecia, chegava, você é da onde? Não sei o que, tipo, colocava medo, assim, brincando, daqui a pouco nada. Ele fala, não, eu tô brincando, tô zoando. E, às vezes tinha uns amigos meus que ia lá em casa chamar pra jogar bola, ele falava, não, onde você é? Mas você mora onde? Você é filho de quem? Não sei o que. Aí o pessoal falava com medo dele. Aí passava 5 minutos, não, tô brincando. Aí teve uma festa fantasia que ele foi vestido de pantera cor-de-rosa, ele ficava zoando com a molecada, puxando o cabelo. Então, assim, ele tinha um monte de história da hora pra contar, assim, figuraça mesmo, assim. Então, deixou bastante saudade, assim, que Deus o tenha em bom. E para você que está assistindo o Terça Nobre, já sabe que eu estou aqui com o meu boné personalizado do Estúdio Pode Vir. Mas se você está ouvindo pelo Spotify, eu vou te explicar melhor. Eu estou agora nesse momento aqui, estou no estúdio, estou aqui com a minha taça do Estúdio Pode Vir, com água e também o boné aqui, personalizei, para falar um pouco mais sobre o Estúdio Pode Vir. Para você que tem vontade de ter um podcast, você que sempre sonhou em ter um podcast ou gravar o seu tipo de programa também, não sabia como, não tinha estrutura, não tinha lugar para gravar, então você acabou de encontrar. @Estúdio Pode Vir. É bem na Estação Paraíso. Você desce na Estação Paraíso, atravessa a rua, já é o prédio que tem o nosso Estúdio Pode Vir aqui. Então você vai poder gravar seu podcast, trazer seus convidados aqui. Tem também o formato de talk show. Se você não quiser na mesa, você pode fazer um formato talk show, que é bem legal também. Se precisar fazer gravações externas, também dá para fazer. Então, assim, tem várias maneiras de você poder alavancar aí o seu podcast, o seu negócio, o seu tipo de gravação que você tem vontade de fazer. Porque essa galera quer fazer podcast e quer montar um estúdio em casa. Tem gente que consegue, mas assim, vai uma grana alta pra caramba com a questão de equipamento, às vezes você não consegue acertar a questão de iluminação,
às vezes a acústica também, barulho, às vezes você pode fazer barulho e incomodar o vizinho. Então assim, você não vai ter problema nenhum com isso, porque aqui já tá tudo resolvido. Já tem a iluminação certa, já tem o espaço certo, o microfone certo, a mesa certa, tá tudo pronto. É só você chegar e fazer. Pronto, você não tem trabalho nenhum. Você vai pegar o vídeo, você já vai postar na sua rede social, se você quiser fazer em formato de live também. Então tem várias maneiras de você fazer. E você pode perguntar, @estúdio pode vir, você entra lá, tira todas as suas dúvidas, pergunta valor, preço, horário, como que funciona, pacotes mensais. Aí você tira todas as suas dúvidas para você poder começar a fazer o seu podcast aqui também. Estamos aqui fazendo no Estúdio Pode Vir, então chegou a sua hora de ter o seu podcast aqui também, não se esquece, beleza? E também aproveitar para agradecer aí também, né, o nosso oferecimento de Story IC, que é essa loja completa para você poder comprar aí seus presentes, acessórios, coisas que você tem vontade. Você pode comprar celular, fone, relógio, tem várias coisas legais. Acessa lá, @StoryIC no Instagram. Procura lá o presente que você quer presentear alguém, ou então aquilo que você quer comprar para você também. Lembra aquela vez que veio o Pai Kleber aqui, uma camisa personalizada, escrito Pai Kleber de algum. Tem camisa do Parmeira, do Corinthians, do São Paulo, do Santos. Agora com essa do Neymar também, que tá mó febre, todo mundo querendo a camisa do Neymar. Entra lá, já faz a sua camisa personalizada também, @StoryIC, beleza? Então, são aí os parceiros aqui do nosso querido Terça Nobre, maravilha. Então, só pra gente fechar o assunto aqui, eu preciso repetir isso, porque às vezes a galera pode pegar o bonde andando e de repente pensar assim, nossa, mas ele tá pensando o quê? Que essas músicas dele aí, ele não é músico? Não, realmente não sou músico. Vocês podem perceber nos 2 programas que são histórias da minha vida que eu resolvi escrever e cantar. Muitas músicas têm o mesmo toquinho, porque eu toco violão de uma maneira muito limitada, então tem muitas notas que eu não aprendi, e também um pouco preguiça, um pouco também falta de força, não sei lá, mas tem certas notas que eu não consigo chegar. Mas é simplesinho, é básico, é pra mim. Então, assim, eu tô abrindo aqui no podcast, porque eu sei que a galera que assiste, escuta, também gosta. Então, beleza, foi só por isso. Então, não tem pretensão de falar que sou compositor, nada disso, até porque você vê que são bem básicas e simples as músicas. Mas para compartilhar com vocês que assistem o Terça Nobre um pouquinho mais da minha história. Tá bom? Então, assim, não tenho pretensão de nada. Então, assim, não precisa vir esculachar. Quem gostou, beleza. Quem achou que não tem nada a ver, então beleza, nem fala nada, porque não é essa a intenção de, não, quero ser músico, eu vou cantar, eu vou gravar minhas músicas. Foi só para compartilhar com vocês mesmo um pouquinho da minha história. Então, agradecer aí sempre aos fiéis escudeiros do nosso Terça Nobre, que toda semana estão aqui comigo. O pessoal que está me seguindo nas redes sociais, @EuriBenevento. Você que está ouvindo pelo Spotify. Você que está assistindo pelo YouTube. Se você está assistindo, está chegando hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se você já assiste também, aproveita, já se inscreve no canal também para dar aquela forcinha. Aumentou um pouquinho o número de inscritos também. Agradecer sempre ao Anderson que está comigo aqui nos bastidores. Agradecer também a minha mãe, a Dona Tânia. Beijão. Mãe, obrigado por sempre me apoiar, sempre me acompanhar, falar das minhas músicas, compartilhar lá no Face, mandar pra galera também que te acompanha. Então, obrigado, mãe, obrigado, família, irmãos, amigos, todo mundo que tá sempre comigo aqui. E o Terça Nobre volta semana que vem. Tamo junto e semana que vem a gente já vai começar a falar sobre os 5 anos do Terça Nobre. Olha só que maravilha. Gente, brigadão, tamo junto. Forte abraço. Valeu. Terça Nobre.